que um roteiro falado em coreano, uma língua não muito conhecida, com atores também desconhecidos, faz sucesso no mundo inteiro. O filme, inclusive, está concorrendo ao Oscar de melhor filme. O roteiro de Parasita, ele tem uma estrutura muito simples e muito visível. Tem 3 atos bem definidos, eles parecem blocos, eles têm começo, meio e fim. Esses 3 atos existem desde Aristóteles e eles não vão mudar, porque esses 3 atos servem para mostrar as transformações da narrativa, as transformações internas dos personagens. O filme tem sua riqueza porque ele explora essa relação entre as classes sociais, uma família rica e uma família pobre. Mas o filme é estruturado não nessa relação do discurso, da comédia, do drama e da tragédia. A estrutura do roteiro está na estrutura dramática da narrativa, das transformações da narrativa em 3 atos e nas transformações dos personagens também em 3 atos. Então o primeiro ato é um contrato, começa no início do filme e termina quando eles estão comemorando toda essa façanha de ter entrado na mansão. Ele termina exatamente quando a ex-governanta chega. Quando a governanta toca a campainha, já está começando o segundo ato. E esse segundo ato tem início com outros tipos de ação que já não tem mais referência com o primeiro ato. Ali se encerra os contratos. Ali vai haver outro tipo de ação dos personagens. Eles vão manipular os outros personagens para que esse segredo deles se mantenha. Então, o segundo ato é só para defesa do segredo da família pobre. Ele se fecha exatamente quando há uma inundação, ou quando a família pobre retorna ao seu lugar de origem e fica dentro de um ginásio, porque ela perdeu tudo que ela tinha. Ali se encerra o segundo ato. Se encerra como se tivesse cerrado de novo um segundo filme dramático. A partir do momento que o dia amanhece e vai haver uma festa do aniversário do filho da família rica, tudo se modifica novamente. Inicia-se praticamente um novo filme, mas não tem mais relações com o contrato. Não há mais relações de manipulações dos personagens. Esse terceiro ato é para sancionar aquilo que foi posto no contrato no primeiro ato. E nesse terceiro ato vai acontecer uma tragédia, onde pessoas das 2 famílias morrem. A irmã de Ki-Ru morre e do lado da família rica o pai morre porque o motorista o mata. O filme tem mais de 2 horas e cerca de 160 sequências. O roteirista divide o roteiro em basicamente 3 partes iguais do filme. O primeiro ato, o segundo e o terceiro ato. O primeiro ato vai da sequência 1 à sequência 69. O segundo ato vai da sequência 70 à sequência 116. E o terceiro ato vai da sequência 117 a 159, que é a última sequência do roteiro. O primeiro ato a gente chama de contrato, o segundo ato a gente chama de manipulação e o terceiro ato a gente chama de sanção. O primeiro ato é uma espécie de comédia, o segundo ato é um tipo de drama, né? E o terceiro ato é uma tragédia completa. O primeiro ato começa na articulação dos personagens, que a gente chama de contrato, o primeiro ato, porque os personagens da família pobre vão fazer contrato com a família rica. O pai pobre tem uma relação de passionalidade também muito forte que define a estrutura do filme. Então, quando ele aceita um contrato para ser motorista no plano da ação na família rica, ele também está assinando um contrato de passionalidade com esse pai rico. No primeiro ato, na fase contratual, os dois estão bem, existe um estado de felicidade do motorista. A gente chama de uma fase de virtualização dos personagens, onde eles só têm querer. Os personagens, quando estão na fase de manipulação, eles começam a mudar esse querer, eles começam a trabalhar para sanção, para chegar na verdade. O motorista começa a mudar aquele estado de satisfação para uma insatisfação a partir do momento que o pai rico começa a sentir o cheiro do pai pobre. Aquilo mexe com a sensação do motorista, mexe com o ser do motorista, com a sua personalidade. No terceiro ato, quando esse contrato vai ser julgado, o pai rico novamente sente o cheiro diante do motorista e ele não suporta mais aquela pressão
e mata o pai rico com uma facada. Essa sanção é fruto de um contrato, de um acúmulo de sensações e emoções que vai se transformando em 3 atos até aquela sanção. O plano do sentir é que vai regir o agir. Então, quando o pai pobre mata o outro com uma facada, a ação dele é fruto de um sentimento. Tudo que vai se desenrolar a partir desse primeiro ato tem relações passionais. Essa teoria do contrato e desses 3 atos é uma teoria da semiótica, ela é uma teoria narrativa, ela é muito nova, mas ela já existe, eu já publiquei ela em um livro. Se você quiser saber mais sobre ela, basta ir nesse site que a gente explora outros filmes, a gente aplica esses mesmos 3 atos em outros filmes importantes.